Não essa aí, né? À noite. Tá horrível a foto, mas sim, vai ser. Pessoal, like na live. Bem-vindo ao Valete Plus. Então, aquilo, só pra vocês entenderem, aquilo aconteceu e havia esse clamor. E não há isso pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro meio que tá morrendo, assim, enquanto a temperatura dele baixa e enquanto as figuras ao redor dele, desde as lideranças partidárias até os quadros, esses caras que eles chamam de intergalácticos, eles vão se desacoplando do Bolsonaro, porque já tá tendo um entendimento assim. Dá para ser uma direita bolsonarista e oportunista, e chula, e vagabunda, e tosca, sem ficar dependendo dos humores da família Bolsonaro. É isso que tá acontecendo. E isso tende a acontecer. E meio que o público está adotando essa postura cínica, porque isso não é mais sequer um idealismo tosco. Por exemplo, essa galera que tá rompendo, tipo Nicolas, pega outros aí que eles chamam de intergalácticos, essa turma do Novo, Deltan Dallagnol. É uma galera essencialmente cínica. Então, como é uma turma de cínicos, eu cito o Partido Novo. O Partido Novo é um partido cínico. Eles adotaram conscientemente a estratégia de serem um puxadinho do bolsonarismo, que ficam acoplados ali defendendo tudo que o bolsonarismo defende, só que sem falar muito do Bolsonaro. Que a ideia é assim, eu tô com você, tá? Mas, tipo, eu sou um bolsonarismo personalité, eu sou melhorzinho, eu tomo um banho e tal. Mais ou menos essa sacada. Fora os bolsonaristas e fora pessoas que já entenderam o game e que viram a eleição de 2024 que o único caminho é esse. Então, o que eu tô vendo agora, inclusive pra eleição de 2026, é que a direita como um todo vai embarcar num cinismo monumental. E eu acho que tem um inaugurador disso. Eu acho que o Holliday e o Pavanato foram inauguradores disso. Eles foram pessoas que pediram impeachment do Bolsonaro em 2021. Eles concorreram em 2022 atacando o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de vagabundo. O Pavanato fazia mamãe falei contra o Bolsonaro. E aí, cara, eles viraram uma chave. Eles falaram, não, é só virar bolsonarista e pedir perdão. E aí eles intercederam ali pra conseguir um perdão no bolsonarismo. Foram aceitos. E aí o Pavanato foi o vereador mais votado de São Paulo. Foi um dos vereadores mais votados do Brasil. Acho que foi o segundo mais votado do Brasil, depois do Carluxo. Então, qual o recado que tá dado? Só vira bolsonarista ali por conveniência, faz uma defesa assim assado e pronto. Então, ser de direita é sobre isso. E ser de direita hoje é ser muito, 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 muito cínico. Ser de direita é ser incrivelmente cínico. E eu vejo o MBL muito sozinho no que tá fazendo, porque não é que as pessoas estão abandonando o cinismo e falando, beleza, o Bolsonaro tá morrendo, vamos defender o que é certo. Não. As pessoas falaram, gente, só vamos ser cínicos. Então, os jogadores, os players todos são cínicos. Então, eu vejo jornalistas, sério mesmo, jornalistas que eu reputava um papel fundamental no enfrentamento ao bolsopetismo até o final da eleição de 22. Jornalistas, sério, que eu confiava, eu era fonte, me consultava com os caras. Os caras viraram, assim, bovinos de quinta categoria agora. De quinta categoria. E você fala, mas pô, agora o cara vai virar um bovino? Mas é porque meio que todo mundo percebeu que o bolsonarismo, assim como o trumpismo nos Estados Unidos, essa forma cínica de abusar do eleitor, meio que veio pra ficar. O Trump ganhou, então todo mundo tá assim, veio pra ficar isso aí. Veio pra ficar e as pessoas aceitam e querem, né? O Trump ganhou a eleição, toma posse, um dia antes de tomar posse ele faz, né? Eu sempre dou esse exemplo, o negócio da criptomoeda dele, a Trump, ele deu um golpe nos seguidores de sei lá, centenas de milhões de dólares. O Trump e a turma deles ele roubou os próprios seguidores. Aí no que foi imitado pelo Milei, foi imitado pelo Eduardo Bolsonaro aqui, de maneira tosca, né? Do tipo, gente, o seguidor, você espreme, tira o que dá pra tirar dele, tira o sarro, tal, pede o Pix dessa maneira escrota, parecendo um bandido caudilhesco. E é isso, essa é a relação, porque a relação tem que ser cínica, tá? Porque talvez a relação com o brasileiro, né, ela é cínica e escrota. É a mesma relação que os jogadores de futebol têm com a seleção brasileira. Tipo, eu vou aqui, vou ganhar a grana, não sei o que, jogo que segue. É a mesma relação que os pastores, picaretas que existem em igrejas que são feitas para que pastores picaretas roubem as pessoas, tem com os fiéis, e você tem que responder, não, na verdade é a fé dele. Quando é um ladrão, um cara que tá roubando o fiel, a gente sabe que são instituições montadas para roubar fiéis, né? O vendedor de curso online aos montes, são essas empresas aos montes dando golpe, influenciadores na casa dos milhares vendendo jogo de tigrinho, aposta e rifa que é roubo, os caras roubando os seguidores na cara dura. Então tá muito na cara que é uma sociedade completamente nihilista, a sociedade brasileira, é uma sociedade profundamente nihilista, é uma sociedade baseada no cinismo total e completo, que não existe crença, não existe sonho, não existe idealismo, não existe vontade nenhuma de fazer nada diferente, é farinha pouco meu pirão primeiro mesmo. As redes sociais são uma forma sensacional de embaralhar o jogo e permitir que você venha do nada e cresça com truques e enganações rápido e ganhe muito dinheiro e ganhe fama. Se quiser ficar famoso e comer todo mundo, você consegue. Se quiser ir pra política e virar deputado, você consegue. Então, todo o sistema de incentivos tá dado pra que você seja corrupto, pra que você traia
traia, pra que você minta, pra que você engane, pra que você roube. Esse é o sistema de incentivos e se é assim nos Estados Unidos, porque eu tô acompanhando a política americana e assim, em muito pouco ela é melhor do que a brasileira, em muito pouco a política americana é melhor que a brasileira, e nisso a gente tem que pensar direito, porque você fala, porra, mas é a maior nação do mundo? Pois é, cara, quando eles falam que eles estão passando por um processo de decadência, esse processo tá claro. E mesmo pessoas que você fala, pô, eu tenho uma admiração grande pelo Elon Musk, é um gênio, a gente tá vivo vendo um gênio trabalhar, eu também vejo comportamentos vexatórios dele, o J.D. Vance é um sujeito que foi montado aí pra ser uma liderança da direita, aí eu olho o que o J.D. Vance tá fazendo, o comportamento dele com o Trump, com o Zelensky naquela reunião, comportamento horroroso, comportamento de bandido clânico. Eu falo, tudo bem, né? Essa é a nova ordem mundial, é regressar, assim, pra um período pré-República Romana, o período do banditismo que tinha ali no helenismo, aquelas guerras entre generais, aquela coisa toda. Sim, entendam, é um mundo mais simples, para alguns mais divertido, mas profundamente cruel e profundamente escroto, né? As pessoas gostam de idealizar muita coisa do passado, mas a gente não pode esquecer que o passado morria-se muito fácil, perdia-se tudo muito fácil no passado e sua vida valia nada no passado. A gente também gosta de criticar a ordem liberal, eu mesmo sou um crítico do que se tornou a ordem liberal, mas foi a primeira vez que se convencionou na história da humanidade que você é detentor de direitos inalienáveis, tá? Foi a primeira vez que os estados começaram a fazer isso, falaram, você tem direito a um julgamento, você tem direito a sua propriedade privada, você tem direito a sua dignidade, você é um ser humano que tem um conjunto de liberdades que tem que ser respeitadas, e essa experiência que foi única, meio que ela tá caindo, e ela tá caindo porque as pessoas estão cansadas dessa experiência liberal, e elas simplesmente querem ver algo novo, e talvez esse algo novo seja rude e tosco, seja a cara das pessoas, e na verdade, a grande experiência democrática que a gente tá vendo no mundo, tá acontecendo agora com as redes sociais, em que as pessoas podem, basicamente, livremente, escolher pelo seu lado mais escroto, e aí você fica se expressando, aí eu me pergunto o que eu tô fazendo na minha vida aqui, porque eu não quero ser escroto, eu não quero enganar a galera, porra, assim, eu quero ser escroto, sei lá, Comando Vermelho, eu quero matar eles, eu quero prender e matar os caras das facções todas, eu ainda posso ser morto agora por ter falado isso, né, mas eu gostaria disso, eu gostaria de derrotar facções criminosas, eu gostaria de desalojar os caras do alto funcionalismo que basicamente estão mamando juízes que ganham mais do que juízes da Alemanha, da Suécia, dos Estados Unidos, da Noruega, e é real, os juízes brasileiros ganham demais, esses caras não podem ter essa grana toda, é dinheiro que tá sendo, assim, tirado das pessoas, e eu queria que a gente fizesse coisas desse, eu queria que o país fosse o país do Kim Kataguiri, mas quando eu olho essas falas de banditismo do Bolsonaro ali, quando eu olho uma foto que teve hoje, né, o Lula se reuniu com Alcolumbre, com Lira, com Pacheco, com toda essa gente, né, e tem uma foto, tá no meu Twitter, você olha pela foto, você olha assim, o jeito de se vestir, você olha a cara deles, ninguém ali sabe porra nenhuma de nada, ninguém ali tem imaginação sobre como resolver o Brasil, você olha pra essas pessoas da foto, nada vai sair dessa foto, tá, são homens que não têm a menor ideia do que tá acontecendo no mundo, olha o Batoré, como é que aquele Batoré, de um dos estados, assim, veja só faltou alguém do Piauí aí na foto, porque um é das Alagoas, o segundo ou o primeiro estado mais analfabeto do Brasil, profundamente dependente do estado, um dos lugares mais corruptos e pobres, mal administrados, que tem uma das piores oligarquias que administra esse lugar, que é o Lira. Do lado um cara da Paraíba, do interior da Paraíba, um dos lugares também mais pobres e menos desenvolvidos do Brasil. No meio, talvez o grande bandido político da história brasileira. Do lado um cara do Amapá, que é de um dos estados também mais mal administrados, destruídos do Brasil, que conseguiu o mérito de fazer o Rio São Francisco chegar no Amapá por meio de decreto, transformar a Codevasp num órgão que vai até o Amapá, simplesmente para o Amapá sugar recursos. Do lado do Pacheco, que é um herdeiro de uma família que trabalha com transportes, fica fazendo lobby pra isso, e que é um senador que ninguém sabe pra quê e por que é senador, tá? Essas pessoas ficam deliberando hoje, as pessoas mandam no Brasil, você nem sabe por quê, essas pessoas não têm a mínima ideia de como tornar o Brasil um país sério, essas pessoas não leem, essas pessoas não sabem o que há de mais novo sendo feito no mundo, em termos de ideias políticas, as pessoas não têm a menor ideia de nada em termos de administração. O que essas pessoas ficam pensando o dia inteiro é como reproduzir seu projeto de poder como um fim em si mesmo. Eu já falei pra vocês várias vezes, tudo que se reproduz como um fim em si mesmo e cresce, sem ter um ordenamento minimamente funcional, orgânico, enquanto organismo, é o que, senhor Rafael Almeida Riso? É uma célula cancerígena, é um tumor. Esses caras são câncer, eles são um câncer, é uma metástase, essa foto é uma metástase. E a gente fica vendo essa metástase de misturar gente, e do outro lado, a resposta que a população procura pra metástase é aquele outro câncer do Bolsonaro com aquela boca cheia de baba, pedindo pix igual um débil mental. Vamos me botar aí 10 milhões na conta, tá ok? Eu te aviso aí porque eu sou popular e vão me botar o dinheiro porque sim, tá? Eu acho isso muito escroto, cara. Isso é muito escroto. Isso é escroto. Só que merda! Que assim, infelizmente, o que eu tô falando aqui não vai ressoar. Porque as pessoas que importam, vou jogar, vai ter um médico que eventualmente tá assistindo essa live, tem um professor, tem um advogado, um empresário, um cara do mercado financeiro, um programador, se pronunciem aqui na live, sabe? Porque vocês são as pessoas que importam. O Brasil, tá? Vocês precisam entender
entender. O Brasil, como qualquer lugar, precisa de pessoas capazes de operar coisas complexas, porque se essas pessoas que operam coisas complexas não trabalharem, essa porra desmorona na hora. E são os melhores. E os melhores, essas pessoas que operam coisas mais complexas, porque não importa a tua origem, não importa a tua região, não importa se você veio de baixo, não importa se veio de cima. Se você opera coisas complexas, você é capaz de raciocinar de maneira complexa, você necessariamente mantém essa bagaça andando. A rebelião é sua. Não vai vir de baixo a revolta. Não vai vir de baixo. De baixo, o cara já tá sendo enganado pelo Tigrinho, pelo Pablo Marçal, pelo Pastor e pelo Bolsonaro. Não vai vir nada dali. O que eu tô falando só vai vir de cima. Só que você que tá no topo da pirâmide, você tem que ser profundamente intransigente. Você, como qualquer cara de elite na França no século XVIII, tá? Ou um americano no final do século XVIII, você tem que ser radical nas suas posições. E radical você não vai aceitar ser governado por essa merda. Você não pode. As pessoas que estão no topo e que nos acompanham, você tem que ser intransigente. Você tem que ser intransigente porque de nada vai dar. Você tá assistindo aquela entrevista com o Bolsonaro, você tá vendo aquele cara com aquela baba seca falando aquele monte de merda, e do nada corta pra essa foto que tava aí, põe de novo aí a foto, Riso. Riso fica dormindo aí. Fica essa merda, esses caras. Não vai dar, cara. Não vai dar, assim, a República do Batoré. É um bando de Batoré. Esses caras, eles têm um formato de corpo humano errado. O formato do corpo dos 5 tá errado. Sabe? É um bando de Batoré. Olha aquele sapatênis do Lula e do outro lá do lado. Pelo amor de Deus, se o sujeito de sapatênis dando opinião sobre alguma coisa, vai se fuder, cara. Sabe? Não dá. Não dá essa gente maldita. Então, se você é uma... Assim, não vai vir de baixo. Nunca vem de baixo. E, na verdade, toda vez que vem um fenômeno popular de baixo pra cima, assim, lidem com isso, especialmente nas democracias. É uma bosta. E, assim, os fenômenos mais populares hoje é o bolsonarismo e o lulismo. É o bolsonarismo e o lulismo. Então, caramba, galera, assim, você que tá nessa posição, não é tão difícil. A gente precisa formar as pessoas certas. A gente precisa convencer as pessoas certas que estão nas posições certas. E elas têm que entender o seguinte: ou elas vão embora, porque se você for pra ficar aqui pra ser ovelha, você vai ser ovelha pro resto da tua vida. Então vai embora. Vai embora. Ouça o recado do grande de Fernando Cagnin Moura. Vai embora. Compra o curso de inglês com o Nando Moura e vai embora do Brasil. Cala, ele vende. Compra o curso do Nando Moura e vai embora. Agora, se você falou, vou ficar aqui, eu acredito minimamente nessa merda, entenda a seguinte coisa: você não vai poder fugir. Porque se você não assume uma posição ativa a uma guerra, a um conflito que tá muito claro que tá na tua cara, você fica passivo. E se você fica passivo, você vai ser engolido pelo problema. A gente é o único grupo que tá se propondo a isso. Vocês sabem disso. A gente tá montando um partido por causa disso. A gente tá nessa por causa disso. Veja só, aí tem as pessoas que ficam afetadas, né? O Neandertal MBL das Colinas de Golã falou: eu não sou médico ou advogado, sou borracheiro e consideravelmente pobre. O meu posicionamento político intransigente com picaretas estelionatórias importa? É óbvio que importa, meu amigo. Não tô diminuindo a pessoa. Eu estou falando em termos gerais. É igual falar, sabe? Tipo assim, eu falo, mulheres são mais fracas do que homens. Tá, então numa guerra eu preciso de homens. Você fala, não, mas eu sou uma mulher e eu sou uma mulher muito forte. E eu... Lógico, sim, porque, entendeu? É uma média. Então você é uma pessoa que está acima da média mesmo estando no estado social assim assado. Lógico que importa. Eu tô fazendo generalizações, é importante que se eu tô falando em termos gerais, eu posso fazer generalizações. Porque se eu não puder fazer generalizações, eu vou ter que fazer opiniões com, vamos dizer, pessoalizações a todo tempo, que tornaria a conversa absolutamente inviável, né? Então, meio óbvio, né, cara? É óbvio que sim, né? Eu adoraria, na verdade, que todo mundo mais popular, que o povão tivesse o seu nível de consciência, mas não tem, cara. Não tem. É meio óbvio que eu falei aqui, né? Sabe, tipo assim, a mulher na média é mais baixa do que o homem. Ué, mas eu sou mulher e tenho 1,75 m? Sim, é na média, né? A média significa que vai ter uns pra menos, outros pra mais, muitos no meio, tem uma distribuição em geral. É a distribuição normal, a gaussiana lá e tal. Tem uma distribuição. É isso, pô. Pessoal, like na live. Renan hoje está distribuindo porradas, hein? Sobrou até pra mim. Então, é nítido o que tá sendo dito aqui. Eu espero, por favor, que vocês entendam que quando vocês veem o governador de São Paulo, e não é qualquer pessoa, cara, já falei, um dos caras mais competentes e inteligentes que existe no serviço público brasileiro. É o sujeito tranquilamente na política brasileira com QI mais alto. Tranquilamente, assim, eu apostaria o dinheiro que fosse. Se eu fizesse um teste de QI com todos os governadores do Brasil, ele sairia em primeiro. Ele tem uma qualificação técnica, tem uma reputação ilibada. Dentro da média, ele é o melhor de todos, é o Tarcísio. De longe. Agora, se submete a um troço que, pra mim, conta 10 mil vezes mais que QI. Porque um homem não é feito só de QI, é um homem feito de bolas também, cara. Então, esse é o jogo pra aceitar? Beleza. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Por isso que, assim, o que eu tô optando... Não, quando eu falo eu cito nós, tá? Porque eu tô dando meu exemplo, eu tô falando aqui em primeira pessoa o tempo todo. O Kim não aceitaria, o Arthur não aceitaria, o Faustino não aceitaria, a Amanda não aceitaria. A gente tá construindo todo um caminho zero pra justamente não precisar passar por esse tipo de coisa e nem submeter outras pessoas a isso. Ninguém no MBL é submetido a isso, ninguém na missão vai ser submetido a isso. Isso não significa que no MBL na missão é bagunça. Não, eu quero ser bolsonarista na missão. Vai ser na puta que pariu, filho da puta. Não vai ter, não vai ser. Eu quero ser petista, você não será.
Não será, entendeu? No partido e grupo político não é bagunça. Tem que ter uma linha e tal. Só que submeter pessoas a essas humilhações, a essas coisas, essas vassalagens, não estamos aqui pra isso. Nós não estamos aqui pra isso, tá? Definitivamente não estamos. Pessoal, like na live, se inscreva no canal. Então eu acho, galera, pessoal, só um Valete Plus, tá uma baita live, estamos com 6.500 pessoas ao vivo, tá? Eu acho que tá uma live boa. Entrem aqui no Valete Plus, assim, aqui a gente produz uma parte da nossa revolução. E logo mais aguardem que eu vou mostrar o plano da Academia MBL pra vocês, assim, com o maior tesão do mundo, vocês vão ficar aqui, vocês vão assistir, tá? E não é discurso de vendas, a nossa relação definitivamente não é essa. Tem mais react pra fazer? Temos alguns. Você Bora. falou da parte do imposto, essa aqui que tá na tela? Ou não? É de 4 minutos? Hã? Parte do imposto que você falou, essa daqui? A Duquesa de Táxi colocou, eu não sei qual era aquele trecho, o trecho do ICMS, aquele que você viu? Verdade. Não sei, é um trecho do ICMS que ele fala de imposto que o Bolsonaro intervém ali. Que o Bolsonaro fala, esse aqui é difícil, hein? Você não passa pra mim antes da live? Eu perguntei pra você antes da live. Cara, imagino que você acompanhou os principais códigos, são os principais códigos eu mais não vi esse comentados. código, né? Se Então, você passando nessa live, eu procura consigo ali ver. então, Não, se você- vamos lá. Bota esse aí então, vamos reagir a esse aí. Diferença pouca aí, o que aconteceu, às vésperas de eleição ajudou Não há dúvida que perder a eleição? TV Globo pegou essa imagem, foi Ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou até lógico que prejudica. E a da Putz, foi Carla uma- Zambelli, duas- a da duas Carla coisas, Zambelli, uma atrás da porque outra. eu sempre defendi a arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo, porque do final do governo Temer até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Pausa. Falácia da falsa causa. Se chama falácia da falsa causa. Eu posso argumentar assim, de maneira bem rude. Olha, as pessoas bebem água. As pessoas beberam água durante o processo de retirada o processo de facilitação da obtenção do porte ou posse de arma e o governo Bolsonaro. Logo, isso fez a cair. Ou melhor, Bolsonaro falou naquele período, se você tomar caipirinha todas as vezes que você sair à rua, você vai cometer menos... Vou dar um exemplo. Aí a pessoa começa a associar isso como uma causa nova quando não é isso, entendeu? Isso é falacioso. Os crimes armados começaram a cair em vários estados por conta de políticas públicas adotadas por governadores. E uma série de políticas também de fiscalização de fronteira e combate ao tráfico que começaram a acontecer já no governo do Temer, refletiram no governo Bolsonaro. O Moro tava tocando aquilo. E aquilo andou ali naquele período. Sim, entendeu? Inclusive você poderia falar que tinha mérito teu em tocar essas políticas, Bolsonaro. Aí fala que foi arma. Não foi arma. Não foi arma. Não foi arma, porra. Não foi isso que resolveu. Essa coisa, tem um erro de querer defender o negócio de porte e posse de arma como se isso fosse uma questão que vai resolver o problema de segurança pública no Brasil. Ora, basta ver o seguinte, não só os homicídios, boa parte dos homicídios acontece com crimes que envolvem armas ilegais na mão de criminosos que estão atacando criminosos de outras facções. Boa parte dos assassinatos são isso. Mas tem crimes, latrocínios, de toda sorte que também estão acontecendo no Brasil e que assim, seriam evitados como pelo cara armado? O cara tá sendo assaltado na rua num latrocínio, ele vai puxar uma arma, então todo mundo vai ter que andar armado pra evitar isso? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Então assim, isso é mentir e ficar querendo atribuir um argumento meio tolo pra um fato que aconteceu que ele deveria usar de maneira correta pra justificar, vamos dizer, aquela queda nos números, mas não justifica, porque quer ficar metendo arma, foi arma, não foi a porra da arma. E assim, eu falo aqui como um cara que é favorável aqui a flexibilização, legislação pra obtenção de posse, essas coisas, pro porte, eu sou, mas assim, defende certo o negócio. Então, Deus, você não viu violência mais no campo. Você não viu o MST agindo. Viu? Esse é um bom ponto, mas tem um ponto, teu governo, eu estou aqui falando bem do teu governo foi duro com o MST. É mais do que só ter armado o agricultor. Teu governo foi duro. E assim, os agricultores não perderam as armas tão logo seu governo. Entrou o governo Lula, saiu o MST saindo fazendo invasão. Logo no começo, teve uma série de problemas ali. Agora mesmo tem índio invadindo lá na Bahia e tal. Então é um problema de assim, de intenção. O governo atual, ele é leniente com isso. O STF é leniente. Teve invasão de índio vindo do Paraguai. Não é a questão das armas. E aí isso não impacta no número geral de homicídios, né? Que ele tá falando de homicídios e crimes em geral. Se eu for falar de homicídios em crime geral, o impacto do negócio da arma que ele botou, o decreto dele, foi mínimo. São outras coisas que são necessárias pra você diminuir a criminalidade.